incrível. Nós vamos ter uma aula com a nossa top incrível, diretamente de Goiânia, membro da equipe internacional de milionários da Herbalife, Josana Alves, que vai estar aqui com a gente, compartilhando como você fazer um acompanhamento profissional através de atendimento, acompanhamento personalizado, adquirindo indicações e fidelizando os clientes, né? Então, papel e caneta na mão para a gente anotar tudinho dessa aula. Com você, Josana, obrigada, viu, minha querida, por ter aceito. Show de bola, podem sempre contar com a gente. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando com vocês um pouco desse nosso conhecimento aí ao longo dos anos, né? E eu gostaria muito de falar para vocês que estão aí de blusa de frio que vocês são muito chatos, porque aqui em Goiânia está um calor insuportável. A gente tá assim, pelo amor de Deus, cabelo amarrado, porque não dá nem para soltar o cabelo nesse calor. Ar-condicionado no último. Ai, que delícia. Ai. Gente, mas olha só, estou muito feliz e muito animada com vocês, com todo esse trabalho que a Noêmia vem desenvolvendo do Projeto Conexão, de fazer parte desse grupo maravilhoso. A gente já está junto aí há quantos anos, né? E eu acho assim que se tem uma das coisas que nessa pandemia foi uma coisa positiva, se é que dá para se falar assim, que tiveram muitas coisas positivas, e uma delas é essa questão do digital, porque o digital ele fez com que a gente, mesmo longe, se aproximasse cada vez mais das pessoas. Então, assim, por mais que a gente não tenha o contato físico, eu acho que hoje, até em relação aos meus próprios clientes, estou falando isso aqui já que eu vou falar de acompanhamento, essa conexão ela ficou muito maior com as pessoas, no sentido assim, da gente estar se vendo muito mais, porque às vezes era aquela coisa assim, não, faz tempo que eu não vejo fulano, tá podendo vir, aquela correria, cada um na sua correria, e agora, de verdade, as pessoas elas estão assim muito mais receptivas a isso. Verdade. Então assim, também a gente tem que saber. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né, que as pessoas estão abertas, né, a essa conexão, né? E eu já falei isso em outros treinamentos meus, que assim, tudo é uma questão da conexão com as pessoas, né? A gente, eu falei isso no treinamento que a gente teve de geração de contato, e no acompanhamento é a mesma maneira. Então, assim, para mim falar do meu tema de acompanhamento, vou começar a falar de sempre, né? É como, por exemplo, quando a gente tem um espaço de vida saudável, antes dos espaços de vida saudável, nós tínhamos os nossos clientes, e eu confesso para vocês que assim, eu sempre fiz acompanhamento com eles, mas foi sempre um acompanhamento muito leve, muito assim, como é que eu posso falar para vocês? Ensinar a usar os produtos, e de boa, eu não sou aquela pessoa que eu não tenho facilidade de ficar, inclusive eu tenho muita dificuldade de ficar ligando a todo momento, em cima da pessoa. Eu admiro essas pessoas que têm assim, essa questão de ficar assim em cima, e aí, você já tomou? E como é que é? Sabe esse acompanhamento mais, não é agressivo que é o nome, é mais... E nem vou falar se é ativo, porque eu acho que é uma questão de perfil, de personalidade. Cada um tem aí uma certa personalidade, um certo perfil. Na nossa organização, nós temos muitos homens também. Então, embora a Herbalife seja uma empresa que tem aí um público feminino muito alto, mas nós, como mulheres, atendemos homens e os homens atendem muitas mulheres. E eu acho que essa diferença de gênero que hoje está assim, escancarada, que até eu atendo um casal de homossexuais aqui no meu espaço, que são meus amigos, assim, e eles estavam falando essa semana que existem 37 diferenças de gêneros.
Então, assim, o ser humaninho... Ai, minha cabeça não dá para contar tudo isso, não, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente sabe que as pessoas, de um modo geral, independente do gênero, elas são cada vez mais... tem cada vez uma diversidade maior. Às vezes, independente do gênero, o que eu quero dizer é que cada pessoa é de uma maneira. Então, cada pessoa gosta de um acompanhamento de uma certa maneira. E tem a questão da identificação, porque se ela não se identifica com você acompanhando ela, por mais que você seja o melhor coach hiper blaster top das galáxias, você não vai conseguir se conectar para acompanhar essa pessoa. Então, assim, o que eu tenho percebido é que quando a gente começou agora, nesse novo momento da pandemia, criar um impulso pessoal novamente, a Noêmia também é uma pessoa maravilhosa, que está assim, eu como patrocinadora estou admirando ela demais, demais, demais. Não me canso de falar isso, que eu admiro os dois, porque, assim, já estão aí numa fase que já passaram dos 60 agora, né, Noêmia? Agora eu posso falar. E Noêmia e Wagner já passaram dos 60, né, Nona com 63, e eu fico impressionada assim, com a didática dela, no sentido de não só buscar informação, como sempre teve, desde que eu conheço a Noêmia, ela sempre gostou de buscar informação, mas é essa questão mesmo de você se reinventar, né? E pegar as coisas mais rápidas. Então, assim, eles são um grupo de risco, saíram do espaço, eu estou aqui no meu espaço, eles já saíram do espaço, foram para casa, tiveram que fazer toda essa reinvenção. E eu acredito que todo mundo aí vai ter a sua história, né, para contar depois que tudo isso passar. Exatamente. Cada lugar é um jeito, cada pessoa é uma pessoa, e o Fábio muito bem fala, né, desse mundo VUCA, né? E daqui a pouco eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Mas essa questão, por exemplo, da gente como profissional, nós começamos a fazer um trabalho depois da pandemia de geração massiva de contatos. Essa geração massiva de contatos, a gente tem que se conectar às pessoas. E no acompanhamento é a mesma coisa. Então, eu já passei para vocês aqui na minha aula passada, que a gente começou com essa geração. Então, enquanto as pessoas estavam fazendo 50 contatos por dia, a gente faz aí 100, 200, 300, 400. A gente tenta focar ao máximo na concentração da geração de contatos, e com isso a gente tem fechado muito mais clientes por conta dos números. Eu me lembro quando a gente falava assim, diga-me os seus números que eu te direi o seu cheque, né? Tinha alguns presidentes, alguns treinamentos mais antigos da Herbalife que a gente sempre ouviu isso. Fale-me os seus números que eu te falo o seu cheque. E é a mesma coisa, o número de acompanhamento, o número de dedicação, de tempo investido nas pessoas, ele é da mesma maneira. Jim Rohn sempre falava, né? Se preocupe mais, não sei nem se é de Rohn, se é Mark Hughes, mas acho que até Mark que falava, se preocupe mais com o seu cliente, com os resultados dele, do que os ganhos que você necessariamente vai ter. E aí, nessa pandemia, realmente a gente voltou muito para isso. A gente falou assim, não, se nós estamos com o propósito de fazer uma carteira imensa de clientes prêmio, esses clientes eles vão ter que ser bem acompanhados, porque se é daí que eu quero que essas pessoas virem milionário, presidente, se tornem consultores, elas vão ter que criar essa conexão com a gente. E aí nós começamos eu comecei a estudar mesmo em relação a isso. Então, assim, a cada dia que passa eu tenho estudado mais, e eu falo que nessa pandemia, não sei vocês, mas a gente está trabalhando muito mais do que antes da pandemia. Verdade. Então, assim, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas isso é bacana porque a gente também está criando um impulso muito maior que antes nós não estávamos numa certa acomodação, e não era uma acomodação assim tranquila, porque eu não estava satisfeita com os meus resultados. Tipo, dá mesmo pro gasto. Mesmo milionária, mesmo com o espaço, eu não estava satisfeita com o número de pessoas que eu estava atendendo, não estava satisfeita, até mesmo, vou falar para vocês, aqui a gente está em um grupo pequeno, eu até posso falar que eu sei que vocês não vão me interpretar assim, mal, eu acredito, mas eu até espero que vocês não entendam dessa maneira, porque não é a ferramenta espaço, é a gente.
Porque o que estava acontecendo? Porque tem muitos anfitriões de espaço que sabem fazer esse trabalho como ninguém. E eu não estava sabendo fazer esse trabalho. Então, às vezes, chegava aqui várias pessoas no meu espaço, eu batia os shakes, até conversava muito com as pessoas, porque, como diz o Rainer, eu tenho que pedir para me parar de falar, né? Que eu conversava muito com as pessoas, eu gosto muito de estar com as pessoas e conversando e rindo, contando piada e vendo quais os objetivos deles. Mas, na verdade, com o meu público de espaço, eu não tinha esse foco tanto no resultado deles igual eu tenho agora. Né? No resultado do produto em si. Porque, às vezes, vocês sabem, às vezes as pessoas chegam no espaço, a gente, como anfitrião, as pessoas querem muito aumentar assim, o ticket médio, né? É com borda, é com calda, é com trufa, é com isso, é com aquilo outro, aquele shake espetacular. E, às vezes, é lógico que muitas das vezes ele não está ali nem para perder peso, está vindo uma vez por dia, tomando um shake sobrenatural, ele não vai eliminar esse peso, a gente sabe disso, né? E aí passava os dias, porque na correria do dia a dia é assim mesmo. A gente fechando o caixa, dando tudo certo, estava tranquilo. E então, quando veio agora esse conceito mesmo da questão do cliente ter o resultado, e aí a gente começou, não, esse cliente ele tem que ter o resultado. Porque o que aconteceu? Nessa pandemia, eu não sei vocês, mas todo mundo que a gente está falando, a maioria das pessoas ganharam muito peso nessa pandemia. Peso, assim, absurdo. 10, 15 quilos, é impressionante. 10, é impressionante. Isso faz, não, como a gente sempre está já no meio. Eu, por exemplo, estou na Herbalife há 19 anos. O Rainer é personal, me trouxe mais para ter uma vida além. Eu já tinha uma vida saudável, já com os produtos, antes de conhecer o Rainer. Quando eu conheci o Rainer, como ele é personal, ligado à atividade física, eu comecei a fazer atividade física e aí me inseriu mais ainda numa vida ativa, mais saudável ainda. E agregou. E é incrível, porque como a gente está nesse meio, os nossos clientes também gostam de fazer atividade física, às vezes quando a gente está com pessoas que não estão fazendo nada, que estão isolados mesmo, a gente vê a diferença dessas pessoas, assim, da realidade das pessoas, que é a realidade, inclusive, da maioria. A gente é a minoria, a gente já está se cuidando há muito tempo, está muito tranquilo nesse sentido. Não que nada de ruim vai acontecer com a gente, mas a gente sempre está, assim, é menos propenso quando vocês têm uma imunidade, têm um peso controlado, têm uma alimentação saudável, uma hidratação adequada e suplementação. Então, a gente sabe que isso também a gente fica um pouco mais tranquilo, digamos assim. E aí, quando a gente começou a fazer a quantidade de clientes que a gente está fazendo, a gente sentiu a necessidade de poder estar mais perto com esse cliente, de poder acompanhar. E aí, a gente participando do treinamento do Fábio, ele fala muito sobre o mundo VUCA, né? Depois vocês podem até pegar, tem esses treinamentos dele no YouTube e tal, vocês podem pegar. Mas uma das coisas que ele fala do novo profissional, principalmente agora, nesse mundo que é muito volátil, ele fala assim, né? Como que você se prepara para o mundo VUCA? E isso no acompanhamento tem sido acontecendo muito, essa associação. Que ele diz assim, ó, pela volatilidade, a gente tem que ter criatividade e ter soluções para as pessoas. E resiliência para conseguir encarar os problemas. Então, assim, eu confesso para vocês que eu não sou uma das pessoas que mais tem paciência com pessoas. Às vezes eu até fico meio impaciente mesmo, que eu falo, nossa, às vezes tem hora que dá vontade de dar na cara, né, Noemi? Mas... A gente é dessa época. Dá na cara! Porque a gente teve alguns professores... a gente teve alguns professores meio agressivos, assim, na época. Porque hoje vocês veem, assim, Geraldo Lima manso, pacato. Lá no barquinho dele, moça. vender, recrutar. Gente, é ótimo, né? E eu vejo nosso futuro, que no futuro a gente também vai ser tudo manso e pacato, entendeu? E é incrível, porque o que acontece? Às vezes, com os clientes, é a mesma coisa. A gente explica 500 mil vezes como que a criatura vai fazer o shake, como que ela vai preparar. Essa semana foi até engraçado, porque nós começamos segunda-feira uma maratona e eu tenho um cliente de Espaço Vida Saudável
que ele resolveu entrar na maratona, comprou os produtos e está fazendo só em casa. E ele sempre... Gente, e cliente de espaço é incrível. É diferente de um cliente que você pega na rua ou em qualquer lugar, que você pega aí na internet, que nunca usou os produtos e que aí começa a usar e faz tudo que você manda direitinho. Cliente de espaço é tudo viciado, né? Eles querem aprender a fazer o shake mais top das galáxias no primeiro dia. E se não sai no primeiro dia, não dá certo. Então, assim, dessa semana ele foi... me mandou uma foto, primeiro, que o shake dele tinha ficado puro gelo, feito com Nutreve, ficado puro gelo, não tinha ficado bom. O segundo, ele mandou uma foto de 2 chorinhos que ele fez para ele, para a mulher dele, disse que era 2 shakes. Eu falei, gente, nem se eu mexer meu shake na colher, assim, ó, esse shake não vai ficar desse jeito. Não sei o que ele fez no shake. Ainda eu falei para ele, Rodrigo, ó, faz o seguinte, você vem aqui, que eu vou bater um shake, você vai entrar na minha cozinha e nós vamos bater junto esse shake. Aí ele veio, aí ele acertou. Hoje já saiu bem melhor o shake dele. Então, assim, ó, já estamos indo para o 3º dia da maratona. Agora que a pessoa está começando a pegar no ritmo, né? Eu, com os meus clientes à distância, eu faço vídeo, assim, ó, não, peraí, fiz um vídeo aqui, ó, vou te ensinar agora. Aí eu falo assim, nem falo o nome, né? Ou fulana no vídeo. Eu falo, ó, vou te mandar um vídeo que eu fiz agora para você. Porque aí eu falo, então, ó, você coloca assim, só usa você, porque aí eu posso pegar esse vídeo e mandar para várias outras clientes. Eu também tenho um vídeo aqui na cozinha fazendo e já boto lá. Mas eu não... E assim, eu tento falar assim para você, ó, vou te ensinar você, porque o que acontece? A pessoa acha que eu estou gravando para ela aquilo ali mesmo e tento mandar no particular dela, mesmo que não saia bonito nem nada, meu vídeo não sai nada bonito, mas a gente faz, ó, não, você tritura agora as pedras de gelo, agora você põe um pouquinho de água, agora você põe um pouquinho de coisa. A gente tem que ir ensinando, né? Tem que ir fazendo. Então, assim, isso é muito importante no acompanhamento, nesses primeiros momentos. E aí, o que ele fala ainda mais da relação mundo-VUCA? Ele diz assim, que é um mundo de incerteza. Os nossos clientes, eu encaro dessa maneira, né? São todos uma incógnita, porque a gente nunca sabe quem vai ser aquele cliente que vai despontar, que vai emagrecer de verdade com os produtos, que vai se apaixonar, que vai levar essa nutrição para o resto da vida. Então, todos os clientes que a gente faz, eles são incertos para a gente. E o que é certeza é a minha dedicação com ele, que eu vou passar para ele. Isso é a certeza. Então, assim, o que você pode controlar, beleza. O que você não pode controlar, já controlado já está, né? Então, já ficou. Então, o que acontece com a incerteza, né? É por isso que a gente precisa, ele fala que no mundo de incerteza, a gente precisa de flexibilidade e agilidade. Então, quando um cliente está lá te perguntando alguma coisa, você precisa ser ágil, você não pode ficar assim, tudo bem que você não precisa responder na mesma hora, é igual agora, se eu tiver algum cliente me mandando agora uma pergunta, eu não vou estar pronta para responder para ele. Mas dentro do possível, as pessoas entendem quando você está preocupada com ela e quando você, tipo, respondeu quando dá. Hoje em dia, a gente sente muito isso. As pessoas, elas estão com um feeling digital muito grande. E é incrível, porque os profissionais que mais vão se sobressair no mercado são esses profissionais que estão se preparando para isso. Então, por mais que não deu tempo de você responder na mesma hora, você precisar ser flexível com ela, às vezes ela errou. Isso nas maratonas a gente percebe muito em relação a isso, porque vai ter dia que ele vai ganhar peso. Ó, eu estou aqui no meu 3º dia de um grupo da maratona. E eu tenho uma outra que estou no 9º dia. E aí, o que acontece? Esse grupo do 3º dia, eles estão no inicinho. Quem está no inicinho, que nunca participou de maratona nenhuma, um dia perdeu, no outro dia ganhou, como que está o sentimento dessa pessoa? As mulheres são dramáticas. Elas são assim, nossa, já desesperei, já estava super chateado. Então, assim, eu observo o peso. Aquela minha cliente ganhou peso, eu já saio do grupo da maratona, eu posto lá os resultados, saio do grupo da maratona, assim que eu vejo, eu já mando um áudio. Fulana, parabéns, ó, você está super dedicada. Deixa eu te falar uma coisa, você ganhou algumas gramas, e ó, gente, às vezes é 2 gramas, tem umas pessoas neuróticas. Então, a gente tem que falar, ó, você ganhou essas 200 gramas, não tem problema. Vou te explicar já o que acontece.
quando a gente está na maratona, que a gente pesa todos os dias, a gente fala para o cliente, e eu explico para o cliente isso, a gente fala para você se pesar todos os dias, é justamente para você ter um autoconhecimento do seu corpo. Porque vai ter dias que você vai acordar inchada, vai ter dias que você vai acordar super leve, vai ter dias que você não vai ao banheiro, vai ter dias que você vai beber mais água, vai ter dias que você vai furar, vai ter dia que você vai comer o doce, vai ter dia que você vai fugir da dieta, vai ter dia... Então você vai ter que conhecer seu corpo em todos esses 10 dias. Então são 10 dias de conhecimento. Que você está falando aí. É legal. E aí eu falo assim, ó, eu quero que você analise nesses 10 dias a sua evolução. É lógico que se você passar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, vem ganhando, e até lá no final da maratona você só ganha peso, o que de verdade nunca aconteceu comigo, aí é alguma coisa que a gente vai ter que melhorar no seu protocolo, eu vou ter que sentar com você, analisar como é que está a sua rotina de novo, nós vamos ter que fazer. E tem um outro aspecto também, uma das coisas que a gente está tendo muita reincidência na maratona. O que é reincidência? As pessoas fazem uma vez e querem fazer de novo, e querem fazer de novo, e querem fazer de novo. Então, agora, hoje, por exemplo, a gente está com 4 grupos na maratona, 4 grupos dentro de um grupo de WhatsApp só de maratona. Então, como que nós estamos fazendo? Esses reincidentes, a gente está pedindo muito assim para dar os depoimentos, porque às vezes, numa primeira maratona, eu tive pessoas que não tiveram resultado praticamente zero. Tiveram resultados assim, perderam, ganharam, ficaram igual aquele risquinho do coração, assim, sobe, desce e terminaram empatado. Mas ganharam mais energia, mais disposição. E aí, na segunda maratona, vieram para valer e fizeram acontecer. Então, com essas pessoas, eu já começo a falar assim, galera, inclusive aqui no grupo a gente tem pessoas que já estão na sua segunda, na sua terceira maratona. Nenhuma maratona é igual a outra. A gente sempre faz coisas diferentes, porque nós somos indivíduos e cada um tem o seu momento. Nós mulheres, por exemplo, tem maratonas que a gente participa, que a gente entra no ciclo menstrual, que essa maratona é uma coisa. E aí a gente acaba vendo essa diferença. Então, a gente tem que saber lidar com os clientes, essa flexibilidade desse mundo VUCA que eu gostaria de falar para você. Você seja flexível com o seu cliente e saiba que ele vai ser igual aquele livro, né? Picos e vales. Um dia ele está lá comemorando que ele foi o líder da maratona, outro dia ele está lá te xingando que ele ganhou 2 quilos a mais. Então, esses produtos não é aquela coisa, não. E aí, trabalhar, porque as pessoas, elas estão ansiosas, que é um mal do século, se é que eu posso falar, a ansiedade. E o que acontece agora, né, com a ansiedade? As pessoas são muito impacientes. Então, você vai trabalhar a sua paciência na impaciência das pessoas, né? E aí tem que estar aí falando, ó, calma, é assim mesmo. Nossa, eu tive uma maratona que tinha uma mulher que eu falei, Rainer, eu não tô dando conta dessa sua cliente. Eu falava para ele, você vai falar com ela, porque essa ela me tira do sério. Mas, gente, é incrível, porque assim, eu tinha que respirar fundo mesmo para ver, porque a pessoa estava tão negativa, que isso a gente tem que exercitar isso na gente. Então, quando eu ia falar com ela, eu já sabia que eu tinha que estar mais calma, respirando mesmo, não levando em consideração muitas coisas que eu ia ouvir, porque eu sei que ela só estava querendo desabafar, entendeu? E não era comigo, não levar para o lado pessoal e tá tudo certo. E ela terminou a maratona reclamando os 10 dias e depois ela quis fazer a outra maratona. E a outra maratona ela amou. Não, é incrível, tem clientes incríveis, né? Eu tenho uma cliente que compra todos os meses, 120, 130, toma todas as vezes. Ela reclama, ela mete a boca na Herbalife, porque logo vai vir outra empresa que vai derrubar a Herbalife, porque os preços são enormes, no mês seguinte vai ela e compra de novo. E aí, o que eu faço? Eu mimo, eu escuto. Gente, as pessoas têm hábito. E essas pessoas têm hábito da reclamação mesmo. Sim, hábito da negatividade. Então, a gente precisa, não nos pertence, nós vamos trabalhar. Porque já pensou se a gente consegue mudar a vida desse ser humano? Olha que maravilha.
Mas, né, a gente também tá aí, como eu disse no começo, é incerto. Você não sabe se você vai conseguir ou se você não vai conseguir transformar a pessoa. E aí, a gente tem também um outro aspecto, que é a complexidade. E aí ele fala assim, ó, tudo que está cada vez mais conectado, aumentando nossa dependência da tecnologia e de pessoas. E isso requer colaboração e multidisciplina. Então, o que isso quer dizer, né? Para mim, para o meu entendimento, as pessoas, a cada dia que passa, elas têm que estar mais conectadas comigo, como a consultora dela, porque nós somos um consultor Herbalife. Então, como consultora Herbalife, ela tem que nos ver como o cara mesmo, porque assim, ontem, por exemplo, à noite, eu ia sair do meu espaço, era 9 e pouco da noite, uma cliente me mandou assim, ela tá na maratona, ela mandou, Jô, postou uma foto de um cuscuz paulista maravilhoso, que eu amo de paixão, mandou a foto do cuscuz e falou assim, eu posso cuscuz? Posso jantar cuscuz? Não, almoçar, que era outro dia, que jantar ela janta cheia, que era no outro dia, se hoje ela ia poder comer o cuscuz. Aí eu olhei aquela foto, falei, nossa, aí eu mandei para ela, o nome dela é Maxilane. Eu falei, Maxilane, nossa, que maravilha! Olha, essa foto, quem que fez esse cuscuz? Deu até água na boca. Nossa, eu amo cuscuz. Só um minutinho que eu vou te mostrar uma coisa. Aí, fechei. O que eu fui? Eu falei, e agora? Eu não sabia esse cuscuz. Gente, te juro, eu não sabia se cuscuz podia ou não. Porque eu nunca fiz cuscuz na vida. Não sei qual que é o ingrediente. Ai, eu adoro cuscuz. Aonde foi lá o pai dos burros, que antes era o dicionário, agora hoje é o Google. A pessoa foi lá no Google, na hora eu digitei quantas calorias tem, quais os ingredientes do cuscuz e quantas calorias tem. Farinha de milho. Quando vi farinha de milho, aí cliquei lá, tinha lá, aí tava assim, 55 calorias. Eu falei, nossa, 55 calorias é pouco. Aí eu ampliei assim, que eu vi o que era 55 calorias. 55 calorias era uma colher. Então, tipo assim, ó, eu olhei a proteína, porque eu vi que tinha sardinha, é bom, tinha ovo cozidinho em cima, era bom, pimentão era bom, tudo era bom. Falei, ervilha era boa, milho, até que mais ou menos. Mas assim, eu falei, não, beleza. Quando eu vi a farinha, aí eu fui e coloquei lá, então, uma fatia média, porque eu acho que a pessoa que está com 80 quilos, ela nunca vai conseguir comer nenhuma fininha. Então, eu coloquei lá uma fatia média, ainda fui generosa com ela. Coloquei uma fatia média, aí foi para 221 calorias. Uma fatia média. E aí, printei a foto do meu celular e mandei para ela. Falei, ó, Max, deixa eu te falar. Uma fatia média dá 221 calorias. Um shake tem 220 calorias, para você ter uma noção. Você acha que você vai conseguir comer assim, encher seu prato de salada e pegar só uma fatia média e comer o cuscuz? Porque para um almoço seria normal. Aí ela falou assim, eu falei, se você achar, não falei para ela não comer, eu falei, ó, se você achar que você vai conseguir ficar com uma fatia média de cuscuz e um pratão de salada e isso te satisfazer no almoço, beleza, vai ficar show de bola. Eu, particularmente, do jeito que eu gosto de comer, porque meu signo, gente, é touro. Todo mundo ri, porque quem é do signo de touro ama comer, entendeu? Então, eu que amo comer, eu falei para ela, ó, eu que tô no meu peso, que adoro comer, eu sei que eu não ia conseguir ficar só com uma fatia média de cuscuz. Então, eu vou te falar para você, esse almoço não seria suficiente para mim. Agora, se for para você, de boa. Aí ela me mandou, logo quando eu cheguei em casa, eu abri meu celular e vi ela me mandando assim, Josana, vou fazer igual você, vou ficar com água na boca só, vou comer minha proteína, minha carne magra, vou comer muita salada e deixo o cuscuz para um outro momento. Vou deixar para o meu marido, para as minhas crianças e tudo mais. E tudo de bom, entendeu? Show. Então, assim, eu Josana, acho que essa questão. Hoje um cliente da maratona postou um prato de polenta com carne moída em cima. Aí me deu uma vontade de comer polenta. Eu falei, olha, Guinho, que delícia. Aí ele fez polenta. E aí eu tô na maratona. Eu tenho que postar minha comida. E o meu prato é sempre maior do que o do Wagner.
Aí eu, para postar a foto, botei um pouquinho só no meio de polenta, uma carninha por cima, aquele monte de salada. E aí comi bem devagar. E deu, entendeu? Porque se fosse botar sem ser na maratona, eu enchi meu prato de polenta. Eu ia querer o prato Maratona inteiro. tem me ajudado a perder peso, olha que incrível. Não, e aí é aquela questão, né, da gente dar o exemplo e aí a gente falar. E eles veem que a gente também gosta e que a gente também curte. Então, Come essa questão normal, né? da conexão é isso, da pessoa não achar que a gente só está recriminando, E que a gente entendeu? vive só de shake também, né? Exatamente. Então, no acompanhamento, eu acredito que tenha muito disso. E aí, o quarto ponto que o Fábio fala muito é a ambiguidade, que é, não existe respostas preciosas para tudo. Existem várias soluções para cada tipo de problema. Então, uma das coisas que eu e o Rainer já saímos há muito tempo são dos scripts, né? Então, assim, eu vejo que no acompanhamento, a mesma coisa, embora você tenha que ter um mapa mental aí, que nem antigamente no manual falava, no primeiro dia, no terceiro dia, no sétimo dia, no 21 dias, para você ligar para o seu cliente, você vai falar isso, 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 isso. Hoje em dia, com a internet, a gente não consegue, pelo menos eu não sei se tem alguém ainda que consiga, mas eu não consigo mais ficar assim nesses dias específicos. O que eu tenho é uma atenção específica com esse cliente para cada tipo de problema que ele tem naquele momento. Então, no primeiro momento, por exemplo, agora, no inicinho, os clientes estão no maior desafio, que é aprender a fazer o shake, aprender as receitas. Então, eu posto as receitas, a gente compartilha, que esse é um momento. Os outros momentos agora vai ser aprender a comer, se aquilo pode, se aquilo não pode. Então, a gente está indo muito por esse lado, assim, de personalizar mesmo um resultado. E também, gente, vamos falar sério, é diferente de uma pessoa que precisa eliminar 30 quilos uma pessoa que precisa perder 4, 5 quilos. Então, é diferente o tamanho do prato, é diferente o tanto que ele vai comer, é diferente tudo. Então, a gente precisa se moldar aquele objetivo que o cliente tem. E aí, sempre o cliente, nas empresas atuais, como o Fábio fala no mundo VUCA, nas empresas atuais, o cliente tem que estar no centro. E a gente entendeu muito isso com o cliente premium, embora é um trabalho assim, muito difícil, porque a gente que veio de uma escola de recrutamento, é muito difícil para a gente parar e falar assim, nossa, não, realmente o cliente é o centro, porque a gente veio de uma escola que recrutar era o centro. Quanto mais gente, melhor no meu grupo. E hoje a gente mudou muito o conceito. Eu, de verdade, não é mais o mais gente, melhor. Eu quero pessoas de qualidade. Quanto mais pessoas de qualidade para o meu grupo, melhor. E essa é uma diferença muito grande. E se para ter qualidade, ele precisa ser apaixonado pelos produtos, ele precisa ter... Eu não estou falando que eu não vou recrutar ninguém que fale assim, nossa, eu quero ver esse negócio da Herbalife, como que é que funciona? E ele nunca usou o produto, óbvio que eu vou recrutar, óbvio que eu vou passar por ele em todas as etapas do acompanhamento e tudo. Mas o nosso foco hoje realmente é recrutar sim, mas é recrutar aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que quando você recruta e depois que você recruta essas pessoas já 2.500 pontos já é natural para ela, 5.000 pontos já é natural para ela, já é natural porque ela já é assim, parece que sempre foi para a Herbalife. Então, essas pessoas nós vamos encontrar. E a gente vai encontrar na quantidade mesmo. Em trabalhar com esses clientes, né? E fora isso, todo esse trabalho que a gente faz. Então, assim, de garimpar as pessoas, né? Então, o atendimento ao cliente é tudo. Você precisa ouvir o cliente, tá? Ouvir o que ele quer, ouvir o que ele precisa, estimular ele, ensinar ele a fazer as compras, estimular ele ao consumo dos produtos, porque a gente tem produtos maravilhosos. Se você ensinar todos os produtos para ele, porque às vezes o cliente nem sabe que existe aquele produto. Se você ensinar para ele, mostrar que ele só vai aumentar o desconto dele, se ele utilizar o da Herbalife, você ir herbalizando o cliente indiretamente. Então, assim, eu tenho uma cliente que veio aqui no meu espaço, pegou aqui um shampoo.
nossa, e esse shampoo é bom? Ah, esse shampoo é ótimo, é de babosa. Aí ela, nossa, tudo que é de babosa é bom, né? Eu falei, é maravilhoso, e de babosa, e da Herbalife é ainda melhor. Então, assim, a gente tem que ir induzindo e fazendo ele ter vontade de usar, né? Então, a gente faz esse trabalho. E aí a gente tem, de acordo com isso, eu fiz aqui algumas anotações também que eu gostaria de passar para vocês, que é assim, ó, quando o cliente se cadastra na Herbalife, eu falo que ele vai ser um cliente VIP e que eu vou fazer um levantamento com ele, que eu sou uma consultora da Herbalife, que eu vou fazer um levantamento para ele, um levantamento de toda a rotina dele. Então, gente, são pouquíssimos profissionais que fazem isso no mercado aí fora. A gente vai no médico, às vezes o médico cobra uma consulta cara. Noêmia, tem alguém que está com o som ligado. Aí, quem que é? Vamos desligar o som, galerinha, só para mim não me desfocar aqui, que eu sou meio lentinha. E aí, o que acontece? Olha só, eu uso aqui, vou mostrar para vocês. A gente tem aqui algumas coisas que sempre me ajuda demais, me ajuda a conduzir e que eu gosto muito. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu estou aprendendo a fazer, porque como é muita gente, eu não posso ficar sem ter uma agenda. Então, eu tenho que ter a agenda aqui aberta da semana para ver com quem que eu falei, com quem eu não falei, com quem que já fiz um acompanhamento essa semana. Às vezes eu anoto assim, vários nomes no mesmo dia, quem vai ser para maratona, porque pensa, nessa minha bagunça aqui, ó, só eu me entendo depois. Porque o que acontece? Às vezes eu falei com uma cliente, ela fala assim, nossa, não, eu vou participar da próxima maratona. E aí, se eu não anotei isso, eu não coloco ela no grupo, eu esqueci, aí me complica tudo. Então, o acompanhamento, você tem que estar um pouco mais organizado, né? E mesmo na sua bagunça, você se entender. Então, por exemplo, eu tenho a questão você vai ter que ter, para fazer um bom acompanhamento, você vai ter que ter uma agenda para você saber quais os dias que você está falando com aquele cliente, se você tem falado. Eu sempre anoto, mesmo que eu falo só oi, bom dia, tudo bem, eu já anoto que eu já dei um bom dia lá para a pessoa, porque eu sei que eu apareci para ela naquele dia, eu estou presente na vida dela naquele dia, aí eu estou anotando. Uma outra coisa que eu tenho que é super bacana, que a gente veio, o Rainer começou a fazer, e aí eu adotei, que é essa questão do livro. Então, por exemplo, eu tenho um caderno aqui de capa dura, e esse caderno aqui de capa dura, eu tenho folha por folha dos meus clientes. Então, eu tenho uma folha para cada cliente, frente e verso. O que comprou, o que não comprou. Porque, assim, ó, por mais que a gente tenha isso no computador, o que acontece? Quando ele entra em contato comigo de novo, se é um final de semana eu não estou com o computador aberto, se é alguma coisa, eu sei o histórico dele. E não sei vocês, mas já aconteceu com a gente, por exemplo, eu já perdi computador, já perdi todos os dados. Então, assim, a tecnologia ela é maravilhosa, mas nada substituirá, eu acho que nunca na vida, um belo papel e uma caneta na mão. Então, assim, eu anoto. Eu e Rainer, a gente tem o hábito de anotar e deixar um caderno só para acompanhamento, sem ser aquelas folhas soltas e tal. E as folhas soltas, eu tenho as fichas. Porque, assim, as fichas, ó, aqui, ó, as fichas. Eu tenho aqui minha pastinha que tem as fichas de todos os meus clientes e tal. O que eu faço? Nessa ficha, aquela fichinha básica, acho que tem até na lojinha mesmo, ó, que tem todos os dados. O meu cliente, ele está aqui no meu caderno, todos os meus clientes premium, eles estão no meu caderno. Quem não é premium não está no caderno, mas quem é premium está no meu caderno. E e aí eu faço a ficha. Então, todo mundo que eu fiz o levantamento da rotina, eu tenho tudo aqui anotado. Então, quando eu faço a primeira apresentação com ele, que eu vou fazer o levantamento da rotina, eu falo assim, ó, a partir do momento que você se cadastrou, você vai ganhar uma mentoria exclusiva online. Então, assim, tem gente que fala mentoria, às vezes eu falo muitas vezes uma teleconsulta ou uma própria ligação, a gente faz uma mentoria online, porque às vezes a pessoa não quer te aceitar, você falar assim, igual eu estou falando com vocês, a gente liga. E aí, no ligar, eu falo assim, ó, eu preciso aí de uns 15 minutinhos seus e eu quero te conhecer melhor. Eu quero conhecer sua rotina, eu quero saber que horas que você acorda, que horas que você vai dormir,
que você está comendo. E aí eu pergunto, faço perguntas. E essas perguntas estão tudo na ficha. Ah, se ela tem dor de cabeça, dor nas pernas, intestino preso, se ela tem... Isso tudo está na minha ficha. E vocês têm aí essas fichas também, acredito eu. E quem não tiver, providencia. E aí eu tenho uma pergunta na nossa ficha que eu acho muito bacana, que é assim, ó, qual que é o seu nível de compromisso? Que nota que você daria para o seu nível de compromisso de 0 a 10 em perder peso agora, nesse momento? E aí a pessoa me fala assim, 8, 10. Se ela fala 8, 7, 6, qualquer número sem ser 10, a gente fala, e por que não 10? Aí a pessoa fala, não, porque não sei o quê. Eu falo, então eu vou te falar que se você não está dando 10 para você, nesse momento agora, não vai funcionar. Porque a mudança de hábito, ela é muito... ela é difícil, ela não é fácil. Você ficou esses anos todos, você engordou, então a mudança de hábito não vai ser fácil. Se você não der 10 para o seu compromisso, porque assim, os meus 10 de consultora Herbalife você vai ter. Então, os meus 10 de compromisso com você, de fazer você chegar na sua meta. Você me falou que você quer eliminar 10 quilos, então eu tenho 10 de compromisso com você. Mas eu vou precisar 10 do seu compromisso. Isso significa o quê? Que vai ter dias que você vai furar? Vai. Vai ter dias que você não vai querer fazer? Vai. Mas você vai ter o compromisso com você mesma. Então, para a gente dar certo, para mim te acompanhar e dar certo esse acompanhamento, você precisa estar comprometida com você mesma. E aí as pessoas acabam falando, não, então dessa vez eu vou decidir, eu vou fazer direito. E aí, por mais que não façam direito, mesmo que fala, mas você arrancar o 10 dela, é importante a pessoa ver como profissionalismo seu, que você também não está ali de brincadeira com ela. Se você está dando 10, nota 10 para o seu acompanhamento, para o seu trabalho, e ela mesma não vai dar para ela, poxa vida, então você também não quer ter um cliente que vai fazer de qualquer jeito e ainda vai sair falando mal de você. Então, a gente, como consultor, também tem que tomar uma postura da Herbalife deles quererem fazer alguma coisa. E eu sei que é muito difícil, porque às vezes a gente está muito envolvido, precisando do dinheiro da venda, precisando daqueles pontos para entrar lá na Herbalife. Mas quando você se torna mais profissional, quanto maior profissional, mais o cliente compra. Então, às vezes, na sua cabeça, você fala assim, nossa, se eu for mais assim com ela, mais, não digo nem ríspido, porque tudo vai da maneira com que você fala. Mas se você for mais profissional com ela, eles vão ser mais profissionais também com você e acabar te falando a real. E comprando os produtos e ficando. Nesse período todo de acompanhamento, agora de pandemia, a gente não perdeu nenhum cliente sequer que deixou de comprar por conta dessa questão de acompanhamento. Muito pelo contrário, a gente só tem elogios. Passa maratona, a gente pede os depoimentos de todo mundo fala assim, olha, primeira vez que vocês de verdade se preocupam com a gente. E não é só quem está na maratona. Quem não está na maratona, a gente faz a mesma coisa. Se a pessoa tem o compromisso de tirar foto do prato dela e me mandar, mesmo que seja no meu particular, eu olho e tenho o compromisso de falar se esse prato está adequado para ela, se não está, o que eu posso contribuir, porque assim, eu não sou uma nutricionista para falar o que ela pode comer ou deixar de comer, mas eu posso falar, na minha experiência, você que quer eliminar peso, tem muita batata doce aí, vamos dar uma diminuída. Isso eu posso falar. Então, assim, a gente pode ir orientando. Não tenha medo, porque às vezes a gente fica com uns bloqueios, assim, nossa, não sou nutricionista, né? E aí, o que eu vou falar para a pessoa? Não, gente, você sabe o que fazer. É você que tem o produto, é você que tem a informação na mão. E nós fomos treinados pelos melhores médicos e nutricionistas. Toda semana a gente tem o Hora Saudável, que a gente está assistindo as melhores informações. Você tem aí o Google que você pode pesquisar se você não sabe. Se a pessoa te pergunta, não precisa falar que você não sabe naquele momento. Você não está com ela, é só você dar um tempinho para responder, vai lá, pesquisa e responde. Eu vejo que falta muita atitude, falta, às vezes, um pouco de coragem, para não falar preguiça das pessoas, delas irem e olhar, né, naquilo que pode contribuir melhor com o seu cliente.
E é isso que faz os clientes gostarem da gente, ficar com a gente, indicar a gente. E a gente está tendo muita indicação por conta disso. Às vezes até questões. o cliente acha que por ser saudável pode comer um monte, né? Então, às vezes ele faz aquele pratão de um monte de fruta junto, que eu também gosto de comer fruta, né, na minha alimentação, mas aí bota aquele mundaréu de fruta achando que está abafando. Então, não é porque é saudável que você pode comer desmedidamente. Aí a gente tem que ir trabalhando essas questões, as combinações. Exatamente, exatamente. E assim, uma outra coisa que eu peço assim, é quando ele chegar os produtos dele, eu falo assim, ó, assim que chegar os seus produtos na sua casa, se ele comprou online, assim que chegar os seus produtos na sua casa, você vai ganhar uma outra mentoria, um outro atendimento meu, que eu vou ensinar para você como que você vai fazer esses produtos. Porque, gente, a gente fala para eles, eles esquecem tudo. Sim. Então, por mais que você manda escrito, às vezes eles não leem. Então, assim, quando chega o produto de novo, aí eu falo, ó, então agora... Aí a pessoa, eu falo assim, você vai bater foto e me avisar. Aí eles me mandam foto da caixa que chegou. Aí fala assim, ó, chegou meus produtos, tô super ansiosa. Fala, então nós vamos marcar, eu vou estar te ensinando como que você vai fazer seu passo a passo. E aí também, quando eu faço a rotina com eles, a primeira vez que eu faço esse levantamento dos hábitos, eu não passo já para ele que ele vai ter que substituir 2 das 3 principais refeições, eu não faço isso. Eu induzo ele a comprar como? Eu faço, ele cadastrou, virou cliente prêmio, e aí ele ainda não comprou nada. Faço essa mentoria com ele da rotina, e assim que ele me fala tudo o que ele está fazendo, aí eu falo assim, ó, quando você comprar o seu produto e quando chegar na sua casa, eu vou montar uma nova rotina para você. Porque, às vezes, a gente quer dar tudo para a pessoa logo de cara. Uhum. Não, o shake você vai substituir já 2 refeições, que você vai emagrecer, que não sei o quê. Não falo nada. Eu falo, eu vou fazer uma rotina personalizada para você. Quando o seu produto chegar, você me fala, que aí nós vamos montar a sua rotina. De acordo com o que você pode comprar, de acordo com o que você pode ter, porque não adianta eu te mandar fazer uma rotina. Eu falo, ó, a gente tem uma linha enorme de produtos. Eu tenho fibras, chás, shake, tabletes. Não adianta nada. Eu te oriento para perder peso, você começar com os shakes e o Nutrev, que é um substituto que é um substituto de refeição, do leite, aliás. Mas se você puder estar comprando, os chás aceleram demais, o colágeno é maravilhoso, as fibras para quem tem intestino preso é maravilhoso. Você faz o seguinte, você entra no site, você vai colocar tudo no carrinho, aquilo que você gosta, aquilo que você quer, os lanches proteicos, fala tudo para ele. Você coloca tudo no carrinho. Quando você fechar o carrinho, coube no seu orçamento, você pode comprar e aí beleza, depois na hora que chegar a gente faz. Se você colocar as coisas que você quer no carrinho e não coube dentro do seu orçamento, aí você me chama de novo que aí eu vou te orientar qual produto que você pode ficar. Vocês entenderam? Sim. Que daí, nesse aspecto, eu não fico limitado com aquilo que ele pode comprar só. Porque tem coisa que ele não vai poder abrir mão para ter o resultado, mas tem coisas que pode ser tirada do carrinho, que não vai interferir. Que pode ser num segundo momento. Exatamente. Então, aí eu também não fico limitada ao bolso dele, porque é ele que vai definir o bolso dele, quanto que ele quer comprar. Sim. Entendeu? Se tem clientes que falam assim, ó, um shake para mim é muito caro. Então, ótimo, a gente vai trabalhar com um mini shake. Você vai fazer aí uns 10 dias e depois você vai usar do meu acompanhamento esses 10 dias e depois você vai se programar para você comprar o restante. Josana, então, essa questão de dividir por refeição, eu tenho uma cliente que é uma advogada que veio de lista fria do Instagram. Ela deu um depoimento ontem que eu fiquei tão impressionada. Eu falei, gente, ela está fazendo todo assim, me dando material para eu trabalhar, do tanto que ela está economizando, do tanto que ela está encantada. Então, se a gente dividir por refeição, você acha que R$ 7,25 cabe dentro do seu orçamento? Serão 60 refeições no mês, vai ficar tanto. Porque quando a gente vai ter cliente que vai vir para o desafio, se você tiver, ou para a maratona, que você está divulgando, está impulsionando.
Mas vai ter aquele cliente que não quer participar de grupo, que é gente mais de idade, né? O Wagner está recrutando pessoas do relacionamento dele, professor de faculdade e tal. Então, são pessoas que não querem esse tipo de confusão com o grupo. Então, a gente vai ter que fazer um processo. Aí você pode trabalhar, cabe no seu orçamento, né? Se cabe, aí a gente vai fazer um outro tipo de acompanhamento, né? Que não é o tal do personalizado, né? Exatamente. Certeza. E aí, o que eu peço também para as pessoas, independentes, se elas não estão na maratona ou estão na maratona, o que eu peço para elas é, no acompanhamento normal, que ela precisa me mandar pelo menos 2 vezes na semana o peso dela, que é na segunda-feira e na sexta-feira, para mim ver como é que foi a evolução dela da semana. Porque se ela me manda, gente, para mim, é um gatilho de que eu tenho que acompanhar, porque é uma pessoa que está sedenta por acompanhamento. Se ela está me mandando fotos, se ela está me mandando peso, eu peço as fotos dela, porque todo mundo odeia tirar essas fotos. Eu nunca vi nenhuma mulher que gostou de tirar essas fotos de short, de malhar e top. Elas protelam, né, para enviar. E aí eu falo, ó, para melhorar meu acompanhamento, como está sendo a distância, eu não vou divulgar em grupo nenhum. Eu preciso que você, como a gente não se conhece pessoalmente, que muita gente não conhece só de Instagram, essas coisas, como a gente não se conhece pessoalmente, eu preciso que você tire fotos de short e de top, de frente, de costas e de lado, e me mande essas fotos, porque lá na frente você vai ver uma diferença muito grande. Então, eu vou falar para você, eu já até falo para ela, ó, eu vou falar para você, essas fotos eu odeio fazer, eu não gosto das minhas fotos. Então, assim, isso é legal, porque você cria uma conexão, você fala assim, ó, ninguém gosta, pode ficar tranquila, ninguém gosta de fazer, mesmo que você goste, mesmo que você se acha a mais top das galáxias, você não precisa ficar falando que você gosta da sua barriga sarada, mas você pode, porque a pessoa não tá, então você tem que se colocar no lugar dela. E aí falar, ó, pode me mandar que eu vou guardar e é mais para o meu acompanhamento, é um material do meu acompanhamento com você. E aí a pessoa manda. Todas elas têm mandado. Então a gente faz esse trabalho. E aí, então vamos lá. E aí eu falo para ela se ela tiver uma fita métrica em casa, que é importante, e uma balança. Eu estimulo ela a comprar uma balancinha em casa. Então sempre eu falo, gente, procura na promoção, tem balança aí de 30, 40, 50 reais nas promoções. Compra uma balancinha para você ter, principalmente porque às vezes agora as pessoas se negam a se pesar e fogem da balança, tem trauma com balança. E aí a gente faz esse trabalho assim, ó, é importante você saber o seu peso. Eu tenho uma mulher que foi começar na maratona e até a Rainer que atendeu ela. Ela falou pro Rainer assim que ela tinha engordado muito, que ela estava com 80 quilos e que naquele primeiro dia de maratona ela não tinha acontecido um problema, ela não tinha conseguido pesar e fazia dias que ela não se pesava, mas ela deu certeza que ela estava com 80 quilos. E aí o Rainer falou, não, beleza, eu vou te colocar, deu certeza que estava 80 quilos e valeu a experiência. Porque no dia seguinte ela foi pesar, ela estava com 90 e tantos quilos, quase 100 quilos. Eita. E a pessoa estava achando que estava com 80 quilos. Então, o que acontece? As pessoas elas não sabem, porque elas ficam sem pesar, estão em casa, não estão comprando roupa, não estão fazendo nada, então engordam sem perceber. Verdade. Então, as pessoas não têm essa percepção. Ela mesma ficou horrorizada quando ela viu que ela estava com esse peso todo. E para finalizar, mais uma vez, na maratona, eu costumo ter um caderno só das maratonas, porque aí eu pego o histórico de todos os meus grupos. Maratona de número 16, aí eu tenho todos os pesos diários de todo mundo, e quando eu encerro aqui, eu coloco quem ficou em primeiro, segundo, terceiro lugar, quantos quilos que eliminou, quantos quilos esse grupo eliminou. Esse histórico dessa maratona eu tenho. Legal. Porque quando ele volta, eu sei. Então, isso aqui para mim é mais fácil eu controlar. E aí eu tenho, ó, todo o histórico de todas, ó. Tá até colorido, porque eu sou igual a Lívia. Eu fico com um monte de caneta colorida, igual a minha filha. Mas, ó, assim, eu anoto tudo. Todos os pesos, primeiro, segundo, até o 10º dia, de todos os grupos que eu tô como capitã, coordenadora. Então, assim, os primeiros 10 grupos da Maratona Rainer que estava coordenando, aí depois eu assumi a coordenação, e aí eu estou fazendo assim, ele me ensinou, falei, não, então beleza, vamos fazer. E aí eu coloco todo o histórico do grupo.
Então, a cada grupo eu sei qual que é a média de eliminação de peso das pessoas, eu sei o campeão dos campeões dos meus clientes, eu sei tudo, todo o histórico deles, assim. Então, isso aqui para mim é muito importante, assim, ter, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho uma boa memória, gente, porque eu posso tomar 500 quilos de NRG. Nem eu. Então, se eu não fizer isso, eu nem lembro, gente, eu esqueço até do nome das pessoas, que dirá do peso. Então, e aí eu tenho que fazer isso. Então, estou organizando isso cada dia. E é engraçado, né? Porque quando você vai fazendo, você vai ficando mais profissional, mais exigente com você mesmo e vai pegando uma certa habilidade. Essas coisas não vão te tomar tanto tempo. Se você começar a se organizar, no primeiro você toma tempo, mas depois facilita a sua vida, né? E verdade. é isso aí, gente. Eu estourei meu tempo. Que show! Gente, o que vocês acharam? Que espetáculo de aula, de acompanhamento. Isso aqui é um acompanhamento profissional. Josana, depois tira-se uma foto, pelo menos do título das coisas que você anota dos clientes, porque essa dica desse caderno é top, né? Porque, na verdade, eu tenho uma planilha, eu faço, mas aqui não é os dados do cliente, aqui é qual a data que ele comprou, data pedido. Então, por exemplo, tem cliente que eu já tive que abrir nova linha, porque já comprou, fez mais de 3 compras e tal, né? Só para eu ter um histórico para quando fazer. Por cliente. Porque ali me dá um histórico. Uma página por cliente. É bom isso para a gente ter um histórico, por exemplo, o cliente comprou um shake de chocolate, aí se ele vai comprar... Olha, você experimentou de chocolate, você não gostaria de experimentar outro sabor agora, de repente o sabor tal, né? Porque isso é um cuidado que você tem, vai ampliando o leque de opções que ele pode ter, né? Top, maravilha esse trabalho, parabéns, Jô. E aí, assim, outra coisa que a gente agora está nas maratonas pedindo é as indicações, né? Então, assim, a gente está encerrando as maratonas pedindo sempre para eles falarem, assim, contarem a experiência, o que eles acharam nessa maratona, pedem os depoimentos e para eles postarem, tanto no grupo que eles estão, como se eles puderem postar nas redes sociais deles e marcar a gente estimula eles a fazerem isso. E estimula também, se você tem alguém que está interessado, que viu que você está eliminando peso e você tiver, quanto mais pessoas que você indica, mais a gente vai cadastrar as pessoas abaixo de você e fazer esse acompanhamento e maior vai ser o seu desconto na companhia. Então, se você quer aumentar o seu desconto, uma forma de você aumentar o seu desconto é você indicar para a gente. E já que você está gostando tanto do nosso trabalho, então a gente começa a puxar as indicações muito por aí, desse segundo momento, desse relacionamento. Porque, às vezes, a gente pedia, assim, tantas indicações, mas a gente tem pessoas aqui que pedem muitas indicações e que essas indicações vinham aleatoriamente no primeiro momento. Só de nomes que as pessoas nem sabiam que a gente ia ligar ou nem sabia que a gente ia fazer. E hoje, essas indicações, elas já estão vindo já sabendo que precisa se cadastrar no site para comprar com desconto, que gosta do produto. Então, assim, a indicação já é muito mais quente, bem mais diferente das outras. É menos indicação, mas são indicações mais quentes. É isso mesmo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Josana? Olha, gente, aquela proposta nossa de abrir depois para tirar dúvidas, nós não vamos fazer hoje porque não teve nenhuma pergunta do grupo, nenhum tabulador passou perguntas sobre algum tema que vocês gostariam da gente trabalhar no pós-aula agora, 15, 20 minutos após a aula. Então, na próxima semana, só para vocês saberem, qualquer tema que vocês queiram que a gente explore depois da aula, que a gente tem um conteúdo programático de todas essas aulas, a gente pode abordar após essa aula, numa sessão de 15 a 20 minutos, para tirar dúvidas. Aí vocês perguntem para o seu tabulador o imediato, o ascendente imediato, né? Que esse tabulador vai colocar no grupo dos milionários para a gente poder discutir na sessão pós-aula, da próxima aula. Tá certo?
Acho que não tem nenhuma pergunta. Josana, eu queria parabenizar você e Rainer por esse trabalho brilhante que vocês estão fazendo. São tops de clientes prêmio de Goiânia, estão sempre recrutando muitos, recrutando não, né? Fazendo muitos clientes prêmio, e isso mostra o trabalho profissional que vocês estão desenvolvendo. Vocês estão de parabéns, agradecer sua aula fantástica, um monte de claps aqui, galerinha. E depois me manda foto. Ah, sim. Vamos abrir a câmera aí para a gente tirar uma selfie de frente? Vamos lá. Deixa eu fechar essa caixa de diálogo aqui. Tô vendo aí o casal Márcia. Nalvinha, Catiene, Carol. Vamos abrir a câmera para a gente tirar uma selfie? Aí, vamos lá. 1, 2 e já. Deixa eu ver aqui se eu peguei as teclas certas com esse meu computador. Tem hora que é com Ctrl, tem hora que é com Alt. Deixa eu ver se veio. Não veio. Então é com Ctrl. 1, 2 e já. Espera aí, só um minutinho, galera. Vamos ver se é essa aqui. Aí, agora deu. Ótimo! Beijo, queridos. Obrigada, Jô. Parabéns. Beijos. Obrigada, galera. Fiquem com Deus. Tchau. Ótima semana. Amém. Para nós todos.